E aí, Tati? Tudo bem? Tô esperando um pessoalzinho entrar. Fala, José, meu amigo, meu irmão de faculdade, meu irmão de Famerp. Esperando o pessoal entrar. Estamos em setembro, 7 de setembro, feriado. Tô num escritório diferente agora aqui, né? Eu quero falar um pouquinho sobre suicídio hoje, né? Em celebração à vida, celebração ao Setembro Amarelo. E fazer um quiz rápido, né? Fazer uma live solo rápida aqui com perguntas, respostas e algumas considerações a respeito de suicídio que talvez não sejam tão óbvias para todo mundo e que são muito importantes, né? A questão de você conseguir ser capaz de ouvir o outro pode fazer toda a diferença. E não precisa ser médico para isso, né? Não precisa ser psiquiatra nem psicólogo para fazer uma escuta empática, para ouvir o que o outro tem a dizer, para sentir a dor do outro e conseguir ajudar de alguma forma. Entrou minha deusa, minha musa Juju, tá estudando, ficou no hotel enquanto eu vim pra praia. A Paula, podóloga, seguidora, fiel, sempre junto, sempre incentivando, sempre dando força pro trabalho da gente. Eu recebi Sara, queridíssima Sara. Eu recebi recentemente uma pergunta de uma seguidora questionando a respeito de suicídio entre adolescentes, entre jovens. E ela fez uma colocação que ela queria saber se as pessoas que fazem várias tentativas de suicídio, se essas pessoas estão querendo chamar atenção ou se de fato existe um problema para ser abordado. E eu conversei com a Milena Caldeira, né, uma seguidora já de há muito legal. E conversando com ela no inbox, eu disse que quando a gente aborda essa questão do suicídio, a gente não deve fazer um papel julgador. A nossa tarefa não é julgar. Nossa tarefa não é fazer o juízo de que determinada situação é uma situação onde a pessoa queria morrer ou a pessoa fez uma tentativa de menor letalidade, que para nós, principalmente para o público que entende da questão, pode gerar uma contratransferência muito negativa, né? Por exemplo, eu sou médico. Se eu não fosse psiquiatra, eu como médico vejo uma pessoa que tentou suicídio por 6 vezes e todas as vezes ela tomou diazepam para cometer suicídio. Eu sei que diazepam não mata, né? Mas a pessoa não sabe. Então, se eu fizer um juízo com base no que eu conheço, eu posso menosprezar a dor da pessoa que fez a tentativa. Porque eu posso dizer, bom, diazepam não mata, ela queria só chamar a atenção, né? E um erro que muitas vezes é cometido é o seguinte: pensarmos assim: se quisesse realmente cometer o suicídio, teria se atirado de um prédio alto, teria se jogado na linha do trem. Quem quer se matar dá tiro, né? Então essa não é a baliza de um bom ouvinte para falar
sobre as intenções de quem está cometendo o ato. A gente não vai avaliar intenção, nós vamos avaliar sofrimento. Percebe a diferença? Quem faz qualquer tentativa de suicídio está experimentando uma coisa chamada sofrimento. E é isso que nós temos que levar em consideração. O sofrimento da pessoa. Ninguém faz uma tentativa impunemente. Ninguém faz uma tentativa à toa. Ninguém se machuca de propósito, debalde. Eu fiz vários cortes aqui no meu pulso, tem um monte de corte na minha perna. São todos superficiais. Você, como médico, como amigo, olha para aqueles cortes e fala: eu sei que nada disso é letal. Eu sei que a pessoa não morre fazendo esse tipo de corte, esse tipo de machucado. Então, por causa disso, eu vou menosprezar essa pessoa e dizer: ela não está tentando de fato cometer suicídio. Eu vou ignorar esse sinal de alerta máximo. Funciona quase que como um pedido de socorro, né? Aí a Sara diz assim: acho que só quem passou para entender. Diria que quem pensa em suicídio quer deixar de sentir o que sente, e é algo tão intenso que parece que a morte é a única forma de se livrar daquilo. Realmente, né? Quando existe uma tentativa de suicídio, é um mecanismo de defesa, né? Muitas vezes o que a pessoa sente não é alguma coisa contra a vida, é alguma coisa contra a condição que ela vive. Portanto, toda tentativa ou expressão de sofrimento que acabe resultando em lesões auto-infligidas devem ser abordadas com total empatia, devem ser abordadas com total atenção. E dentro disso que a Milena me perguntou, porque ela justamente trabalha com jovens, com adolescentes, justamente dentro disso eu passei para ela um número cuja origem é de pesquisas da Organização Mundial de Saúde. E esse número diz justamente que a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos é o suicídio. Não, você não ouviu errado. Você ouviu corretamente. A segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos é o suicídio. Perde apenas para as mortes violentas, para os crimes de sangue. Então você veja, o suicídio, que é uma morte absolutamente evitável, uma pessoa jovem que não tem doenças crônicas, uma pessoa que teria tudo pela frente, vai então decidir que a vida dela acabou, que não há mais alternativas, que não há para onde recorrer a não ser a morte. Complexo, não é? Aqui tem a G Leite falando: boa tarde, doutor, é difícil ser bipolar. G, é difícil ser bipolar. Abrindo um parêntese, né? Dentro dos transtornos psiquiátricos, aquele que apresenta o maior índice de suicídio é a depressão bipolar, mais do que a depressão unipolar. A depressão bipolar é aquela que apresenta um índice de suicídio mais elevado. Então, diante desse número da Organização Mundial da Saúde, de que o suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, acende para nós uma luz de alerta, né? E essa luz de alerta
chama atenção para o seguinte fato: nós não sabemos quem vai fazer, quem vai conseguir, né? É aquela pessoa que tentou 6 vezes e na 7ª ela vai conseguir? É aquela pessoa que tentou 10 vezes e na 11ª ela vai conseguir? E você pode fazer a diferença justamente nessa hora, porque você não vai tratar essa pessoa como todo mundo. Você não vai dizer a essa pessoa: ah, você só quer chamar atenção, você tem 17 anos e é uma menina linda, você tem tudo na vida e não tem motivo para se matar. Então, pouco importa que você está se cortando, está se mutilando, pouco importa, né? Pouco importa que você já foi parar no pronto-socorro 4 vezes porque tomou todos os remédios que tinha em casa. Não interessa. Você não está fazendo uma tentativa legítima de cometer suicídio, né? Nós nos colocamos então no papel de quem julga, ao invés do papel de quem escuta, de quem acolhe. A nossa responsabilidade diante de pessoas que realizam a tentativa é uma responsabilidade de acolhimento, é uma responsabilidade de compreensão, é uma responsabilidade de empatia. Também vou citar um número que é fruto de estudos. Quando alguém está prestes a fazer uma tentativa de suicídio, se houver alguém do lado dessa pessoa que a escute por aproximadamente 15 minutos, essa pessoa pode mudar de ideia e desistir. É isso mesmo. É isso que você ouviu. Se a pessoa que está pensando em cometer suicídio tiver alguém que a ouça durante aproximadamente 15 minutos, ela pode mudar de ideia. E aquele impulso suicida passa. Ou seja, com 15 minutos de uma escuta atenta, você acabou de salvar uma vida. É impressionante o poder da empatia. É impressionante o poder da escuta atenta. É impressionante o poder de conseguir ver o outro com compaixão, sem julgar. Quando a gente fala em suicídio, o não julgamento é fundamental. E não dar conselhos do tipo: ah, você devia fazer como eu faço. Ah, isso é falta de Deus. Ah, você tem que procurar a igreja. Ah, isso é frescura. É só fazer atividade física que passa, fica tudo bem. Uma pessoa em situação de perigo, em situação de risco, em situação onde ela está tão desesperada que ela pensa que a saída para ela é tirar a própria vida da equação, ela não precisa de conselho. Não é o conselho que vai reverter o quadro. É acolhimento, é escuta. A Paula Podóloga diz assim, ó: doutor, acredita que aumentou os dados? E se sim, devido ao quê? Eu acredito que a Paula está falando sobre o número, né, de suicídios entre jovens de 15 a 29 anos, se esse número aumentou. Talvez esse número tenha aumentado estatisticamente por conta de que estão havendo mais pesquisas, né? Mas factualmente, né, na realidade, não dá para saber se as pessoas estão se matando mais hoje ou se hoje a gente consegue rastrear melhor esse número e, portanto, a gente consegue ter uma estatística mais robusta a respeito do assunto, né? Sabe-se que o suicídio é uma coisa tão antiga quanto
a vida humana sobre a Terra, né? E que nós somos o único animal que comete esse tipo de ato, né? Na natureza você não vai encontrar essa pulsão suicida. Isso também é interessante de se saber, né? Interessante de se conversar. Porque nós, em psiquiatria, avaliamos o suicídio como um distúrbio do pensamento. É um pensamento que está absolutamente tortuoso. É um pensamento que está disruptivo. Por quê? Porque desde o ser vivo mais primário, nós percebemos o seguinte: a pulsão que move esse ser vivo a continuar é uma pulsão de vida. Ele vive para se alimentar e se reproduzir, ou seja, perpetuar a espécie, de modo que jamais você vai ver um animal na natureza retirando a sua própria vida. Por quê? No mais profundo, no mais intrínseco dos seus genes, por mais primitivo que seja esse animal na cadeia evolutiva, nos genes dele está gravada uma mensagem de perpetuação. Portanto, ele não se mata. Não passa pela cabeça de um leão pular do penhasco. Não passa pela cabeça de uma minhoca entrar na boca de um peixe. É a vida, sobretudo. É a vida a qualquer custo. É a vida que vale batalha. É a vida que vale a luta pela sobrevivência, descrita por Sir Charles Darwin. É o que move todos os seres vivos, a despeito de seu lugar na cadeia evolutiva, do mais primitivo ao mais evoluído e sofisticado. Então, quando nós, como seres vivos, como primatas, como seres humanos, chegamos na conclusão de que a saída para nós é retirar a própria vida, sairmos da equação da vida, quebrarmos o ciclo de perpetuação da espécie, é porque o nosso pensamento foi corrompido, né? Foi corrompida a mensagem primária, foi corrompido o motor primordial que deveria nos mover adiante. Portanto, a pulsão suicida, ela é passageira, é episódica e é uma distorção do pensamento. E você pode ser um instrumento que vai dar à pessoa que está com esse desejo o respiro necessário para que essa ideia se dissipe. E ela se dissipa, é incrível. Dino Canali, poeta, seguidor, autor de grandes textos que eu acompanho no Instagram, que eu curto no Instagram porque são maravilhosos. O Dino Canali diz o seguinte: a noite da existência precisa ganhar a luz do amor. Ela sempre será lembrada não como fraqueza de espírito, mas como um marco para o além-vida, onde tudo ganhará clareza a iluminar as noites doutrem. Tinha que ser Dino Canali para dizer palavras tão bonitas, simples e que acertam em cheio o nosso coração, né? Muito obrigado pela participação. A Paula Podóloga diz o seguinte: depois dessa explicação sobre instinto de sobrevivência, então jamais conseguiríamos, imagino, o tamanho avassalador desse sofrimento. Sim, né? Quem tenta, quem consegue, quem pensa sobre tirar a própria vida, está experimentando um sofrimento atroz, né? E a última coisa que essa pessoa precisa é ser julgada, ser menosprezada, ser diminuída, ser comparada com outras pessoas. Ah, faz igual fulano que você não fica desse jeito.
Ah, faz igual ciclano que fica tudo bem. Ah, você devia fazer crossfit. Ah, você deveria fazer tal coisa, né? Então nunca uma palavra julgadora, sempre uma palavra acolhedora. Não sei o que fazer, doutor. É meu melhor amigo que está com esse problema e eu não sei o que fazer. Como que eu devo agir? Peça ajuda, né? Existem canais de ajuda. Pulsão suicida, a tentativa, o desejo, o manifesto de tirar a própria vida são emergências médicas. Não é uma emergência apenas psiquiátrica, é uma emergência médica. De modo que não consigo controlar essa pessoa, doutor. Ela me ligou agora e falou que vai fazer. Ligue para o SAMU. Ligue para o SAMU, acione uma rede de proteção, né? Ah, doutor, essa pessoa que está do meu lado está falando que vai fazer e eu não consigo conter essa pessoa. Leve essa pessoa a um pronto-socorro, né? Doutor, eu já ouvi fulano, eu tô aqui com ele faz 1 hora ouvindo e a ideia de suicídio não sai da cabeça dele. O que que eu faço? Não deixe essa pessoa sozinha. Acione a rede de proteção. Tem mãe, tem pai, tem irmão, tem outros amigos. Existem parentes que podem fazer essa rede até que essa pessoa possa ser levada a um serviço especializado, né? Doutor, eu não sei o que eu faço. Se eu deixar a pessoa sozinha, ela falou que vai fazer. Não deixe essa pessoa sozinha. Acione a rede de proteção. A Paula Podóloga divide aqui com a gente. Meu irmão passou por essa situação e nós da família nunca percebemos o sofrimento dele. Então, primeiro, Paula, meus sentimentos, né, pelo seu irmão. E infelizmente o suicídio ele tem também essa característica, né, da surpresa. Muitas vezes a pessoa não dá sinais tão claros, né? Os sinais existem, mas podem não ser claros. E o que ocorre, no mais das vezes, é essa terrível surpresa, né? Trágica, terrível, tétrica surpresa, né? Quando essa pessoa é encontrada, é que vem toda aquela avalanche de questionamentos. Como é que eu não percebi? Eu vi que fulano estava diferente. Aí começa-se a pensar, né, em retrospectiva, fazer a engenharia reversa. Aí parece que o diagnóstico estava claro como um cristal, né? Parou de conversar, parou de sair, não conversava com outras pessoas mais, abandonou amigos, estava mais fechado em si mesmo, até mencionou que queria sumir, falou que não aguentava mais, mas a gente pensou que era coisa de adolescente e que fosse passar, e quando nos demos conta, era tarde demais. A Fabiana falando aqui, né? Minha família não acredita nisso, eu sempre luto só. É uma coisa que também pode acontecer muito, né? Por conta da psicofobia, da dificuldade de lidar com esse tema, da dificuldade em lidar com a pungência, com a realidade desse tema. Muitas pessoas fingem que ele não existe, né? Tampam os olhos, né? Como se tapando os olhos, não olhando para a situação, de fato não encarando a situação, isso fosse fazer com que a situação não existisse, né? Mas ela existe, né? Para quem entrou agora e não ouviu o número que eu dei, eu vou repetir. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos de idade é o suicídio, tá? Só perde para violência interpessoal. Ganha até dos acidentes de trânsito. Difícil, né? Ouvir isso. Não é fácil. É um fato, né? É um fato. Portanto,
Cabe a nós, médicos ou não médicos, psicólogos ou não psicólogos, profissionais da saúde, profissionais de saúde mental ou não, né? Cabe a nós, enquanto amigos, mães, pais, irmãos, primos, tios, cabe a nós o papel da empatia e da escuta, do não julgamento. Se a pessoa pegou um alfinete, fez um furo no dedo e falou que queria se matar, você não vai julgar essa pessoa. Você não está no papel de julgar. Essa pessoa está em sofrimento suficiente para lesionar a si mesma com o intuito de tirar a própria vida. Ah, mas é uma tentativa não letal, doutor. Eu tô careca de saber. Essa pessoa é inteligente, ela sabe que tomar uma cartela desse remédio aqui não vai acontecer nada, porque ela já tomou 3 vezes antes. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou desprezar essa pessoa. Eu vou desprezar para ela parar de querer chamar atenção. Errado. O correto é acolher essa pessoa. Meu amigo, o que está acontecendo? Por que você está se machucando? O que está te levando a isso? O que você está sentindo? É muito melhor você ter um amigo, um parente chorando no teu ombro do que você ir chorar no velório dessa pessoa e ainda carregar dentro de você os pensamentos e a culpa, pensando assim: fulano precisou de ajuda e eu não atendi o telefone porque eu achei que ele estava fazendo gracinha. Fulano precisou de ajuda e eu resolvi ignorar para ver se ele aprendia uma lição, aprendia a virar homem, aprendia a virar mulher e parar de reclamar da vida, já que ele é jovem, já que ele é lindo, já que ele tem tudo e não tem motivo para se matar, né? Então, suicídio não tem classe, suicídio não tem cor, suicídio não tem religião. Existem fatores que protegem contra o suicídio, né? Nós bem sabemos. Filhos, família, espiritualidade, trabalho. Mas isso só não é o suficiente. Muitas vezes as pessoas precisam de mais ajuda, né? Contarine Marina pergunta o seguinte: podemos fazer uma avaliação online, por favor? Sim, é possível fazer avaliações online. Eu faço atendimentos online. E isso é uma coisa que para os psicólogos já é uma realidade há bastante mais tempo, né? Para a psiquiatria, as avaliações online foram liberadas após o início da pandemia. Então é possível fazer consultas online com um psiquiatra. A Fabiana diz assim: linda sua atitude, de folga e nos ajudando, eu precisava muito. Fabiana é muito querida, já nos conhecemos há algum tempo, né? E agradeço o carinho. Tô aqui, Fabiana, na praia, não tá fazendo sol, né? Tô de folga sim, graças a Deus. E eu acho muito importante a gente abordar esse assunto em qualquer momento, né? É que, aproveitando o ensejo do Setembro Amarelo, eu achei que seria interessante a gente fazer uma conversa sobre isso, mesmo que seja aqui na praia, porque afinal de contas nós estamos celebrando a vida, né? O Setembro Amarelo é uma celebração à vida, é um ato de preservação da vida, é um ato de amor para que nós consigamos dirimir essa quantidade imensa de mortes evitáveis. De 15 a 29 anos não se viveu praticamente nada, né? Tem tudo pela frente. De 15 a 29 anos você pode corrigir rotas, você muda de carreira, você muda de parceiro, você muda de amigos, você muda de país, você muda.
Você transforma a sua vida. E é importante que as pessoas que estejam com esse pensamento de finitude, de que acabou, de que é a última chance, de que ela é um estorvo, de que a vida dela não vale a pena, de que a vida dela é uma carga para as outras pessoas, de que a vida dela é uma condenação, de que a vida dela é imutável, de que nada vai acontecer de diferente, portanto a única saída é tirar a própria vida. É importante que essas pessoas saibam que existe alternativa, existe uma porta, e que esse tempo ruim é uma fase. Assim como o tempo de alegria é uma fase, o tempo de tristeza também é uma fase, é um episódio que vai passar. Então a Contarine Marina, eu não tenho coragem de tirar minha própria vida porque eu sou evangélica. Eu não consegui ler o restante da mensagem. De fato, Marina, a espiritualidade, ela já possui muitos estudos que comprovam que a espiritualidade é um fator de proteção contra o suicídio, assim como família, assim como animais de estimação. Então, não é que eu estou comparando Deus com bicho, não, né? Tá? Por favor, pelo amor de Deus. Mas a espiritualidade tem um papel como fator de proteção contra o suicídio, tá? Isso aí já é uma coisa largamente estudada. A Paula fala, a associação de drogas desses casos de suicídio é uma realidade. Já que meu irmão era alcoólatra, ela pergunta, né? Muitas vezes as drogas e o álcool são facilitadores. Porque na maioria das vezes o ato suicida ele é impulsivo, né? Dessa impulsividade muitas vezes são geradas tentações. Desse ato impulsivo, muitas vezes são geradas tentativas de menor letalidade, porque a pessoa não planeja, né? Então ela pega o que tem na mão e vai, né? E aí muitas vezes o que ela consegue é se machucar, se lesionar, graças a Deus, né? Então essa impulsividade é facilitada pelo uso de álcool ou outras drogas, né? Então, quando existe associação de álcool com transtornos psiquiátricos, como por exemplo depressão, como por exemplo toque, como por exemplo bipolaridade, nós estamos num terreno minado, tá? Aumenta o risco de suicídio, sim. Temos que ser categóricos ao dizer isso. Tá? Então, consumo de álcool e outras drogas associado a transtornos psiquiátricos aumenta o risco de suicídio. A Fabiana fala, e a diferença entre se matar e querer morrer? Para nós que somos profissionais da saúde, pode ser a diferença entre internar um paciente ou tentar fazer o tratamento ambulatorialmente, né? Uma pessoa que diz, doutor, eu não tenho coragem de tirar a minha própria vida, eu jamais tentaria o suicídio, mas eu fico pensando, e se eu dormir e não acordar? E se eu estiver atravessando uma rua e o ônibus me pegar? E se eu pegar Covid e morrer? Acho que para mim seria melhor. Então é uma pessoa que está com pensamentos de morte, mas ela não tem a ideação suicida, ela não está fazendo o planejamento suicida. Então tudo bem, né? Deixa essa pessoa aí ao sabor das marés. Não. Exige atenção, acendeu uma luz amarela. Precisa de atenção especializada, pode precisar de tratamento medicamentoso, acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo, atenção da família. E a diferença é, se uma pessoa chega e diz, doutor, eu vou cometer suicídio. Eu tentei uma vez e a pessoa, meu irmão me pegou no meu quarto com a corda no pescoço. Mas da próxima vez que eu ficar sozinho, eu vou tentar e vou conseguir. O que eu faço com essa pessoa? Peço a internação, né? A internação pode ser domiciliar, a internação pode ser em clínica ou hospital psiquiátrico. Eu tenho que dar meios de proteção para essa pessoa.
Se isso representar uma internação, é isso que vai ser feito. Se isso representar uma internação domiciliar, onde essa pessoa não vai ficar sozinha, não vai ter acesso aos remédios, não vai ter acesso a meios de atentar contra a sua própria vida, é isso que vai ser feito. Então, se a pessoa diz que ela vai fazer, se ela está com a ideação suicida, se ela está com o planejamento e ela tem os meios, doutor, eu tenho uma arma em casa, eu sei onde meu pai guarda a arma dele e quando não tiver ninguém em casa eu vou lá pegar. Doutor, eu comprei chumbinho, veneno de rato e quando não tiver ninguém em casa eu vou tomar. É uma ideação suicida, é um pensamento concreto. Essa pessoa não está em condições de avaliar o risco que ela representa para si mesma. É um pensamento consolidado. Então o que eu devo fazer? Internação, tá? Acionar a rede de proteção. Doutor, não sei o que eu faço. Chama o SAMU. Doutor, não sei o que eu faço. Cadê a mãe dessa pessoa? Cadê o irmão? Cadê o pai? Acionar a rede de proteção, né? A Sara diz: hoje a frase tudo passa se tornou meu mantra, tanto para entender que o que é ruim vai passar, mas também para manter os pés no chão na fase boa também. Muito legal, Sara. Realmente é isso, né? Tudo passa. O riso passa e o choro passa também, né? De modo que são fases, né? E isso nos consola sob o ponto de vista de que o sofrimento mais intenso, mais profundo, mais terrível também vai passar, né? Então, para você que talvez tenha assistido um pedacinho desse vídeo aqui, para você que é amigo de alguém, parente de alguém que possa estar passando por uma situação complicada, complexa, não menospreze essa pessoa, não se menospreze. Você merece outras chances, elas existem e a tempestade vai passar. O tempo ruim vai passar. Tudo passa, né? Pessoal, vou encerrar então essa intervenção aqui. Deixo para vocês meu abraço. Curtam o feriado com alegria, com responsabilidade, né? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Todas as coisas são lícitas, mas nós não vamos nos deixar dominar por nenhuma delas. Vamos seguir em frente com alegria. E seja você uma ponte, seja você luz para todos aqueles que estão ao teu redor. Ofereça ajuda. E se você precisar, peça ajuda também, que ela vem. Tá bom? Vou nessa, pessoal. Bom feriado para todos aí. Tchau, tchau. Valeu.